Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo nesse início de noite de segunda-feira. Já peço aí o seu like, peço o seu hype, também peço, claro, o seu comentário, a sua opinião a respeito dos assuntos que vamos conversar aqui. E, não menos importante, a sua inscrição. Se inscreva aí no canal para a gente sempre bater um papo, para a gente sempre trocar uma ideia e trazer aqui uma diversidade de assuntos aí entre bastidores, futebol, Copa, etc, etc. Mas não é sobre Copa do Mundo que eu quero falar com vocês, não. É a respeito aí do futebol brasileiro em si. É o seguinte, eu estava assistindo um podcast lá no Link Alviverde, podcast do Link Alviverde, então já estou acreditando aqui essa informação. E o Jeguarino, que era o convidado desse podcast, ele é um conselheiro do Palmeiras. Veja bem, ele é um conselheiro do Palmeiras. Então essa informação não é do Opina Porco que está lá no quarto dele falando, não. Essa informação vem de um conselheiro do Palmeiras, a estratégia de articulação da Leila para nomear o seu sucessor no Palmeiras. E a Leila, ela pretende nomear um sucessor. Queridos, na temporada passada, saiu uma notícia nas mídias palestrinas de que a Leila, ela poderia tentar uma manobra para terceiro mandato. Para quem não sabe, a Leila, ela também entrou com uma manobra política para ser presidente do Palmeiras, porque quando ela se torna conselheira do Palmeiras, ela não tem tempo mínimo para ser presidente. E aí ela faz ali umas articulações políticas, muda as regras do jogo dentro do jogo, com o jogo em andamento, e se torna presidente do Palmeiras e pode se eleger a presidente do Palmeiras. É nesse momento que o Paulo Nobre, por exemplo, ele cria uma faísca com a gestão do Palmeiras e ele se afasta. Por quê? Porque ele não concordava com isso. Nesse momento que ele se afasta da política, ele abre mão completamente e se afasta. Tanto que hoje ele não pode se tornar presidente do Palmeiras, ele não pode se candidatar a presidente do Palmeiras porque ele abriu mão. E aí, como ele mesmo fala, né, ele foi virar um mero torcedor. Para ele voltar hoje a disputar a presidência do Palmeiras, ou você precisa fazer uma manobra política igual aconteceu com a Leila, ou ele tem que entrar pro conselho, ser eleito conselheiro, ficar um tempo mínimo, coisa que o marido da Leila tá fazendo. O que a Leila precisa nesse momento dentro do Palmeiras? Tempo. O que ela não tem nesse momento? Tempo. Porque o marido dela, ele não tem ainda a quantidade de tempo suficiente para se tornar presidente do Palmeiras. Fora que ele pode estar envolvido na negociação do Vasco, como um avalista dessa negociação e dessa compra por parte do próprio filho dele. Então a Leila, ela precisa eleger um sucessor. E qual que é a intenção da Leila eleger um sucessor? É continuar com uma influência dentro do Palmeiras. O Jeguarino, ele traz aqui que o Palmeiras, ele está fazendo grandes aportes de investimentos porque ela precisa popularizar a ideia de uma pessoa apoiada e indicada por ela. Ela tem que construir um time campeão, ela tem que ser campeã para ela olhar para o torcedor de grande massa, para ela olhar para o conselho e falar assim, olha só o que a gente conquistou juntos. Então eu tô apoiando esse cara aqui agora. Até fala sobre a negociação do Danilo. É um ponto-chave para ela conseguir isso. Ou seja, ela traz grandes jogadores no Palmeiras, faz grandes articulações e grandes investimentos. O Palmeiras se torna campeão de algum título expressivo e no ano que vem ela elege o apoiado por ela. Agora começa a minha visão sobre tudo isso. Quem que seria o sucessor? A gente tem dois nomes, Maurício Gagliotti, que já foi presidente do Palmeiras, e Paulo Bosi. O Maurício Gagliotti, eu vejo ele um pouco mais independente da Leila. Um pouco mais, sabe, tendo autonomia e a própria gestão. O Paulo Bosi, ele tá debaixo da asa da Leila. Eu acho que a Leila, o desejo dela, se você perguntar para ela assim, Leila, quem que você quer que seja o próximo presidente do Palmeiras, o Bosi ou o Gagliotti?
ela vai falar o Boozzi. Essa é a percepção que eu tenho. Porque aonde a Leila vai, o Boozzi tá atrás. Eu fui lá no estádio do Palmeiras, a Leila saiu do ônibus, adivinha quem que saiu logo depois? O Boozzi. Aonde a Leila, o Boozzi, ele é sombra da Leila, bicho. Ele tá mais próximo da Leila do que a própria sombra dela. Porque ao eleger alguém da confiança plena dela, ela continua com autonomia, ela continua com influência dentro do próprio Palmeiras. E como no ano passado surgiu esse papo de terceiro mandato e rapidamente, prontamente, ela foi respondida nas mídias sociais, com muitos canais que babam o ovo dela, falando, não, Leila, ó, a gente gosta de você, a gente respeita você, mas SAF aqui não. Então ela tá usando outra estratégia. Agora ela tá vindo com essas entrevistas dela, elogiando o modelo SAF, falando que é o futuro e não sei mais o que, para converter e convencer esses apoiadores dela, a grande massa, de que a SAF no Palmeiras é uma coisa legal. Paralelamente a isso, ela elege um sucessor, continua com influência lá dentro, o marido dela vai ganhando tempo de conselho e influência política também, claro. Ela vira os olhos para o clube dela no Rio de Janeiro, no Vasco, com enteada e tudo mais. E paralelamente ela tem uma articulação muito ampla do futebol brasileiro nos dois principais eixos do nosso futebol, São Paulo e Rio. E aí ela vai salgando, né? Ela vai temperando, salgando a carne, vendendo para o torcedor do Palmeiras, para a grande massa e até para o próprio conselho, de que a SAF é o melhor caminho para os clubes brasileiros. Ela fala no plural. Só que, na verdade, o recado que ela quer mandar é para o torcedor de massa do Palmeiras. Ela quer trazer esse torcedor, ela quer trazer esse conselho junto a ela para provar que a SAF é a solução dos mundos. E o que é mais triste é quando você olha esse trecho desse vídeo aqui do Jaguarino e muita gente coloca nos comentários embaixo, por mim, poderia declarar a Leila dona da SAF do Palmeiras. Que o Palmeiras continuaria sendo administrado de forma profissional. Para mim está ótimo isso. E várias pessoas comentando a mesma coisa. Isso mostra que a articulação dela sociopolítica ela vem surtindo efeito. Neto, mas é muito... Essas opiniões ainda são muito, sabe? Mas é assim que começa. O trabalho de estruturação política dentro de um discurso, dentro de movimentos que ocorrem nos bastidores, isso vale até para a nossa política social também. Ele acontece de tijolinho por tijolinho, é um trabalho de formiguinha. Só que chega uma hora, meus amigos, que é uma curva exponencial de conversão. Vocês podem ver, até a política tem esse mesmo método. Às vezes aparece um candidato ali sem muita força, começa ali um diálogo nas mídias sociais, começa a aparecer, começa a mostrar cara, quando você vê o cara tá ganhando força, o cara tá ganhando uma representatividade absurda. E é isso que ela quer fazer. Ela quer converter de maneira indireta pessoas do Palmeiras para cair nesse conto de fadas da Sociedade Anônima de Futebol. Talvez em médio prazo, eu não vou dizer curto prazo, nem longo prazo também, porque não vai demorar tanto não, viu? Em médio prazo, com algumas conquistas, ela até consiga convencer de que a SAF seja o melhor caminho. Isso é o que eu mais temo na Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu fico muito triste quando eu vejo palmeirenses inclinados a isso. Ok? A estratégia mudou. O objetivo ele é o mesmo, mas na minha visão a estratégia mudou. Ela acontece agora de uma forma mais generalista, em paralelo com uma articulação política dentro dos bastidores, depois que eu vi essa entrevista do conselheiro do Palmeiras. Ok? Nós estamos falando sobre algo que está acontecendo no Palmeiras, viu? Isso não é brincadeira. Coloca nas opiniões. Tamo junto.